Saravá. Bate cabeça, filhos de Umbanda. Bate cabeça, filhos de Umbanda. Salve Oxalá, salve a nossa Umbanda. Salve Oxalá, salve a nossa Umbanda. Bom dia! Boa tarde. Boa noite para quem é de boa noite. Meu nome é Joãozinho. E o meu nome é Catarina, Estamos aqui do Templo Espírita Cristão. do Japão. Mas antes de começar o trabalho, vamos pedir a bênção do nosso Pai Oxalá. Epa, babá. A bênção do nosso pai Sua bênção, pai. Luiz. A benção, filha. A bênção dos nossos irmãos mais velhos. E a bênção dos mais novos. Assim seja, meus filhos. Graças a Deus. Sabe, Catarina, no último vídeo a gente estava falando que ia apresentar a tronqueira, certo? Certo. Mas eu tava aqui pensando... Desculpem, gente, minha voz tá meio ruim. Acho que eu tô ficando com gripe. E antes de falar da nossa querida tronqueira, as nossas firmezas, tínhamos que falar de quem? De quem? Dos nossos Exus, né? Então, pai, bem na lata. Quem são os Exus? Quem são os Exus? Eu sei. Eita. Tá bom. É aquele que tem uma capinha vermelha, usa uma tanguinha e às vezes usa pezinho de bode e às vezes chifrinho, rabinho. Não é, pai? Aceitei. Não, filho, né? Essa é a ideia que Beelzebub, esse grande inimigo nosso, do nosso Mestre Jesus, quer que nós acreditemos. Aliás, esse é um trabalho dele, como a gente vai entender aqui, né? Os Exus não são nada disso não, meu filho. E para nós entendermos Exu, nós temos que voltar um pouquinho à nossa história, viu? Bem, vocês querem mesmo saber quem é Exu? Sim. Quem são Exu, né? Muito bem. Então vamos lá. Quando nós imaginamos as nossas vidas aqui, outro dia nós estávamos falando de como nós chegamos até aqui, não foi? Foi. Muito bem. Uma migração, né? Então nós temos que pensar lá no reino de Deus, né? Nós temos que começar pensando assim, o reino de Deus. Então, Deus, o nosso Pai Criador, também vive no universo, onde ali os seres divinos, né? Os seres celestiais e todo um exército que é formado por 3 grupos que nós temos que conhecer, né? Então são os serafins, os querubins e os arcanjos. É muito importante nós entendermos isso, né? Por hora, Que legal. por hora, vamos imaginar assim. Agora, imaginemos a grandeza desses espíritos estando tão pertinho de nosso Pai Olorum, não é? Que são os serafins, por exemplo. Mas hoje nós vamos falar dos querubins e dos arcanjos, né? Um grande querubim, muito mal interpretado que nós temos para começar a nossa conversa com Exu, é o querubim Lúcifer, né? Então, é verdade que Lúcifer cometeu um erro muito grande. Realmente, Lúcifer, ele foi um anjo caído. Ele se deixou levar pelas tentações que certamente, né, estavam ali o provando. E Deus sabia disso, né? Lúcifer cometeu um erro muito grande. Ele foi o responsável por uma grande rebelião nos céus. E tudo isso aconteceu de verdade. Mas depois que ele reconheceu o seu erro, diferente de ter sido ele aprisionado no inferno, como se conta, na verdade, Lúcifer, ele reconhecendo o seu erro, ele se tornou um guardião da zona mais complicada que nós temos no nosso mundo. Uau! É o inferno do nosso mundo, é a 7ª camada inferior.
Então, ele e mais um exército de trabalhadores guardam o inferno, né? Então, como hoje nós não vamos falar desse inferno, mas é importante nós compreendermos primeiro que Lucifer, né, é um querubim e o seu reconhecimento do seu erro. Então, a princípio, né, no começo da nossa conversa, Lucifer não é um Exu, né? Bem, para compreendermos agora os nossos Exus, nós vamos recorrer a dois grandes exércitos que formam, então, os reinos celestiais. E esses dois exércitos, um nós já conhecemos que são os querubins, né? Agora nós vamos conhecer um outro, que ele está dividido em dois grupos que nós conhecemos muito bem, né? O primeiro deles diz respeito a esses anjos. Esses anjos, na verdade, eles são comandantes, eles são soldados, né? Formando um exército celestial. E o primeiro arcanjo responsável por uma linha que vai se dividir em 7, no conhecimento da nossa Umbanda, é São Miguel Arcanjo. Então, São Miguel Arcanjo, então veja, não é um Exu, né? Ele é um comandante desse exército que vai iniciar para todas as investidas do Pai Celestial, né? Então, nós temos São Miguel Arcanjo e 7 linhas que a Catarina já explicou para nós, né, quais são. Então, a gente não vai falar sobre as 7 linhas de Ogundilei, né? Mas vamos lembrar agora, entender de onde, como e quem são os nossos Exus, tá bom? Antes de começar, eu gostaria de pedir a todos bastante atenção e reflexão, né? Porque os nossos Exus, eles foram até agora um grande mistério, né? E para nós compreendermos um mistério, nós temos que estar com as nossas mentes abertas, os nossos corações abertos, porque senão nós vamos acabar bloqueando, através de orgulho e vaidade, tudo aquilo que a gente poderia aprender. Não é mesmo, Catarina? Verdade. Né? Bem, então, vamos começar a nossa história, porque essa é uma história que ela começa aonde ela tem que terminar. A história dos nossos Exus, de começo e fim, elas estão no nosso Apocalipse. Joãozinho conhece o Apocalipse? Sim. Catarina conhece o Apocalipse? Sim. Então, chamada oral. Vixe Maria. Vixe. Apocalipse, capítulo 14, no item 1. O que é que está escrito ali, Catarina? Para todo mundo saber. Deixa eu lembrar, né? E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Pai Exu? Isso, filha. Olha, então no Apocalipse, essa menção dos 144.000, né? Vamos recordar. Bem, nós não estávamos nesse mundo ainda. Nós estávamos entre vários mundos dentro da nossa Via Láctea, morando ali em outros planetas, não é? Mas nós tínhamos um desenvolvimento, né? Nós éramos vários grupos de espíritos. Nós já tínhamos um certo desenvolvimento, muito até bom, né? Mas nós estávamos moralmente presos às nossas imperfeições. E ali nós tínhamos um grande investidor nos nossos erros, nas trevas que estavam dentro do nosso coração, que é Beelzebub, né? Muito bem. Então, Beelzebub nos queria a todos. Imaginemos, o nosso universo é muito grande, há muitas lutas, há muitas batalhas, né? E nós temos um verdadeiro exército no nosso universo. Nós falamos de 3 grupos, que são serafins, querubins e arcanjos. Esses generais, esses exércitos no nosso universo
no nosso universo cuidam da nossa segurança, né? Então, nessa grande luta, nessa grande batalha que ocorreu nos céus, no universo, estavam ali os exércitos das trevas, então comandados por um espírito chamado Beelzebul, né? E dentro de todas essas lutas, um número de guerreiros, né, em nome de Deus, então arcanjos também, lutavam para que o exército de Beelzebul fosse aprisionado, o que aconteceu, né? Então Jesus veio até nós intercedendo em favor desse grupo. Ele fez uma reunião nas 5 regências planetárias da nossa constelação, a Via Láctea, e ali foi diferido que os espíritos envolvidos, somos nós, né? Em todas essas lutas, aqueles espíritos que Beelzebul queria para ele, Jesus impediu na proposta de que nós seríamos então exilados daqueles mundos e viríamos para o planeta Terra, mas Jesus, ele interviu em nosso favor, ele assumiu uma responsabilidade, né? Então, nós vimos a história de como começou a nossa Umbanda a partir do nosso pai Benedito de Aruanda, né? Então, Jesus, ele, quando veio para o planeta Terra, na crença hindu, existem os Kumaras, são 4 Kumaras, né? E diz que esses Kumaras, eles vieram para o mundo trazer todo o ensinamento necessário. Pai Benedito é um desses Kumaras, né? Sanat Kumara. Ele veio junto com Jesus, com Maria de Nazaré e com outro grande espírito que é Elias, né? Como nós o conhecemos nos textos bíblicos. Bem, mas essa é uma outra história. Então, nessa grande batalha, onde Jesus intercedia em nosso favor, ele preparou esse planeta. Outro dia, Joãozinho, o pai vai falar um pouquinho de como foi tudo isso, para que o nosso assunto hoje fique dentro dos nossos Exus. Nós estávamos aqui, já migrando para esse planeta, né? Então, só que Jesus precisaria preparar esse planeta. Nós não éramos flor que se cheire, nós estávamos presos a Beelzebul, né? Beelzebul, ele ficaria aprisionado 2000 anos, né? Beelzebul ficaria aprisionado 2000 anos. Assim, o primeiro milênio, né, onde ele realmente ficaria preso, né? O segundo milênio, né, que nós estamos vivendo agora, mas isso ainda também é uma outra história, né? Bem,
Então, para nós virmos a esse mundo e nós pudéssemos habitar com segurança, esses 144 mil, que eu disse que a história tem um começo, né? E depois ela tem um fim, no mesmo ponto, é que esse exército de arcanjos eram os nossos Exus. Lembra, Catarina, no item agora 5 desse mesmo capítulo, você lembra o que estava escrito? E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Isso, né? Então, os Exus, filho, os Exus, eles são espíritos irrepreensíveis, porque eles são perfeitos diante do Pai, né? Olha, uma coisa curiosa, filho. Quantos anos será que nós temos? Quantos anos você tem, Joãozinho? Eu tinha 7. Você tinha, Joãozinho? Tinha, agora eu tenho 7 e 2 dias. Tá bom. Olha, Joãozinho, para você e para as pessoas, né? Nós somos um pouquinho mais velhos do que a gente imagina, né? Pai, velho, olha que barba velha aí. Bom, nós temos, filho, nós estamos entrando numa idade que os espíritos dizem que completa-se um 7, né? Nós estamos na idade dos 43, mas são 43 mil anos de existência, né? Então nós estamos entrando no nosso 7. É uma idade que a espiritualidade considera uma idade de início de maturidade, né? Nós estamos entrando nessa maturidade, né? Mas os nossos Exus, filho, eles têm cerca de 100 mil anos de idade. Então, eles são muito mais adiantados que nós, né? Cegos não podem conduzir cegos, então os nossos Exus deveriam ser espíritos muito mais bem preparados, né? E é por isso, Catarina, que nesse item 5 do capítulo 14 do nosso Apocalipse, Deus já revela a integridade desses espíritos maravilhosos que são os nossos Exus, não é? Muito bem. Então, a primeira missão dos nossos Exus, uma vez que eles são verdadeiros guerreiros no nosso universo. Eles são especialistas em lidar com as forças das trevas, as investidas trevosas. Eles são os nossos verdadeiros guardiões, né? Não só desse planeta, mas de todos os mundos habitados. Mas vamos falar dos Exus que vieram nos proteger, né? Então, qual foi a primeira coisa que os Exus vieram fazer no nosso mundo, para que nós pudéssemos habitar, né? Eles vieram construir as passagens, né? O nosso mundo, Joãozinho, ele é dividido em 7 camadas, 7 divisões, 7 dimensões para cima e 7 para baixo, né? Então, os portais que ligam essas dimensões foram construídos, daí o termo tronos, né? Os tronos são portais construídos nessas divisões no plano espiritual. É como se nós morássemos num edifício de primeiro andar, segundo andar. Você está entendendo, Catarina? Uhum. Muito bem. Então, 7 níveis acima, 7 níveis abaixo. E toda a vida planetária, né, teria que ter guardiões nessas passagens, nesses tronos. E esses tronos foram construídos no ambiente espiritual, é uma arquitetura dos nossos Exus, né? Tanto para a sua construção, como para a sua guarda. Por isso, podemos afirmar que em todos os sentidos, filhos, os nossos Exus são esses espíritos maravilhosos que nos guardam, né? Nos protegem e permitem todo o trânsito de espíritos em todas essas dimensões, né? Bem, uma das coisas
que os nossos Exus criaram é o chamado Reino de Exu. Mas antes de falar desse reino, como eles vivem, né? O mundo natal deles não é nem próximo desse sistema solar, né? Eles estão num ambiente mais distante. Mas vocês já viram que nos pontos de Exu tem a estrela d'alva? Vocês já ouviram? Já em alguns pontos. Que na verdade não é uma estrela, né? A estrela d'alva na verdade é um planeta, é o planeta Vênus, né? E nós o vemos, ele é um planeta em tamanho, assim, bem parecido com a Terra, só não é na sua atmosfera, né? Que é muito diferente. Então, os espíritos, esses 144 mil espíritos, eles migraram dos mundos que habitavam, eles vieram para cumprir essa missão, na rogativa de Jesus, igualmente, de Sanat Kumara, do nosso pai Benedito de Aruanda, se instalaram em Vênus para adaptar o seu corpo perispiritual, para que eles pudessem atuar em todas essas dimensões no nosso planeta e serem os espíritos que são, como nós vamos entender, né? Então, Joãozinho, lá em Vênus, filho, a atmosfera é de ácido sulfúrico, você sabia disso? Nossa Senhora! Ninguém tem condições de viver lá, né? E a densidade é 100 vezes mais densa que aqui na Terra. Então, um negócio que pesa 1 quilo aqui, lá vai pesar 100 quilos, né? Na densidade, vamos dizer assim, considerando, né? Bom, então, o corpo perispiritual dos nossos Exus são muito resistentes, né? Eles vieram, se adaptaram lá, para depois vir para cá, né? Então, quando eles vieram para cá, numa dessas divisões, né, que nós falamos, na 7ª ficou Lúcifer guardando, então, o inferno, que outra hora a gente vai ver o que é, como é, por que é, né? Mas eles criaram uma coisa muito bacana, que é chamada Reino de Exu. Eles trouxeram o seu reino. Agora nós vamos compreender como são os Exus, né? Os Exus, eles têm uma comunicação bem diferente que a nossa, porque numa colmeia, né, as abelhas se comunicam com a rainha, né? Mentalmente. Os Exus têm uma comunicação constante um com o outro, numa trindade muito grande, né? E essa trindade é assim, né? É Deus, o Pai e o Filho. Deus, o nosso Deus. Pai é o Pai Exu. O Pai Exu é como que se fosse um rei dentro desse reinado de Exu, só que não é um rei como nós conhecemos, porque esse rei, ele é como o nosso Jesus. O nosso Jesus é intermediário de Deus para conosco, né? E para os Exus, o intermediário de Deus é Pai Exu. Então, essa é a trindade. Deus, Pai Exu e os filhos, que são todos os Exus, né? Muito bem. Então, o reino de Exu é um reino que se estabelece na 5ª camada, na 5ª subcamada do nosso mundo dimensional, né? E lá, nessa camada, vão se estabelecer, né, o reino de Exu. E como que funciona esse reino? Agora é muito interessante. Vejam, os Exus, esses espíritos, eles deveriam cuidar de toda a vida, de todo o trânsito nessas dimensões, né? Então, eles são a base de tudo que se estabeleceu desde o começo, né? Então, nós podemos dizer que no reino de Exu se estabeleceu, referente a esses portais, 9 linhas
que dizem respeito a todas essas divindades. Como a 9 ela se refere a Pai Exu, nós consideramos 8. Joãozinho, lembra, Joãozinho, quando nós estávamos estudando sobre os portais, você lembra quais são, então, essas 8 linhas? Peraí, vou forçar o meu mental agora. Vamos ver. Lembrei. Lira, Exu, rei das 7 liras. É a primeira, não é? Isso. A segunda é cruzeiro. Exu, rei dos 7 cruzeiros. Isso. Terceira, almas. Exu, rei das almas. Isso, O nome. filho. Quarto, cemitério. Exu, rei das 7 calungas. Isso. 5, matas. Exu, rei das matas. Isso mesmo, filho. Sexto, seis. Encruzilhada. Exu, rei tranca as ruas das 7 encruzilhadas. Isso, filho. 7, meia-noite. Exu, rei da meia-noite. E o oitavo, Sim. calunga. Exu, rei das 7 calungas. Isso, viu, Catarina? Como o Joãozinho tá aplicado, ele andou estudando, hein? Tô vendo. Olha que eu vou esconder aqui debaixo do meu pezinho agora. Vai lá. Bom, vamos lá. Então, a princípio, né, nós vamos já entender, Catarina, essas linhas, olha que legal. Porque a partir de agora, nós vamos entender que essas linhas são linhas já voltadas à guarda desses 8 tronos de passagens dimensionais no nosso mundo, né? Então, por exemplo, se nós desencarnarmos, se nós morrermos, né? Nós vamos ter que passar, né? Por uma passagem. Falando nisso, né? Vocês já ouviram falar que existe a morte, assim, a morte vem nos buscar? Vocês já ouviram falar nisso? Já, da Senhora Morte, né? Senhora Morte, como que será que seria essa Senhora Morte? Ela vem com uma roupa preta, com uma foice e com uma cara de caveira. Isso aí. Bom, isso é o que a gente pensa. Será que alguém viu a morte? Graças a Deus eu ainda vi, não. Nós já vimos muitas vezes, pelo menos nós sentimos, né? Porque realmente é um espírito que vem nos buscar e vai nos levar com segurança para passar, então, pelo portal que vai, né, nos conduzir ao ambiente espiritual. Nós, umbandistas, deveríamos aprender a saudar esse Exu. Sim, ele é um Exu responsável pela nossa transição, pela nossa morte, né? Apesar de nós não podermos ver, mas se nós o reverenciarmos, ele pode se apresentar para nós, né? Porque ele é imparcial, não é? Tá bom? Então, nós, umbandistas, quando desencarnarmos, já sabemos, né? Apontando para o lado de lá, Laroê, seu Exu da morte, né? Muito bem. Bom, vamos começar a entender agora como que funciona esse reinado de Exu, né? Então, a quinta camada, não é? Foi reservada para que todos esses espíritos, então, construíssem o seu reinado voltado a zelar, cuidar, proteger, amparar a vida nesse planeta, né? Muito bem. Então, nós já conhecemos o Exu da morte, né? Nós temos todos esses tronos que foram colocados, bem lembrados pelo nosso Joãozinho, depois a gente pode ver no detalhe disso. Então entendemos que nessas divisões nós vamos ter guardiões protegendo em cada situação dentro de toda transição entre essas dimensões, né? Muito bem. Aí nós vimos que existe um Exu, ele é chamado Exu da morte, né? Agora, os Exus, que são esses espíritos tão perfeitos, ele precisaria criar um exército, né? E como ele faria isso, né? A criação desse exército?
Então, primeiro, ele tinha que construir uma escola, não é? Essa escola, então, nesse reino de Exu, na quinta subcamada, né, iria começar a formar os primeiros exunizados, não é? Então, isso aí já dá muita conversa, né? Já, filha, dá muita conversa. Depois o pai tem que explicar esse negócio. Tá bom, mas primeiro vamos entender assim, né? Que os Exus, esses seres, vieram então para o nosso planeta e eles montaram as primeiras escolas, queriam formar o trabalhador para militar nessa seara que eles iriam construir, que é de Exu, como hoje mais ou menos nós conhecemos. Muito bem, então essa primeira escola de formação dos exunizados iria formar esses trabalhadores, né? Agora nós temos que entender dentro dessa organização, né? Primeiro, dois grandes Exus, para que nós compreendamos. Vamos falar assim, toda vez que eu falar agora de Exu, eu estou falando de uma raiz, da onde tudo começou. Então, todos esses nomes que eu colocar são Exu raiz. Eles são realmente esses seres que vieram, né? Então, o primeiro Exu que nós temos que considerar, né, é o Exu Rei Guardião dos Sete Tronos, né? Então, o Exu Rei Guardião dos Sete Tronos e o Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Esses são os dois primeiros Exus que nós temos que guardar. E quem são eles, né? Então vamos lá. O Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Qual é a responsabilidade do Exu Rei das Sete Encruzilhadas? Bem, nós vimos que tinha uma escola sendo formada, trabalhadores vão ser preparados, e esses dois Exus, eles são responsáveis por começar a organizar algo dentro desse reino. E o primeiro dele, nós vamos chamar, nós conhecemos aqui por TFM, o Tribunal da Força Maior, né? Porque esse tribunal, a partir de Pai Exu, vai fazer, né, o julgamento, né? É um tribunal para decidir nos impasses, né? Nos crimes cometidos, né? Então, o tribunal da força maior, nós temos um Exu responsável, é o intermediário para que tudo isso ocorra, que é o nosso Exu Rei das Sete Encruzilhadas, né? E depois nós temos o Exu Guardião dos Sete Tronos. E nós vamos entender que os Exus estavam preparando um caminho para atuar entre a criatura humana que somos nós, né? Então, Joãozinho, já que você está tão aplicado, né? Você poderia falar para... Agora ele gostou, né? Você poderia falar para nós uma coisa interessante, né? Como começou a Quimbanda, né? É uma coisa muito interessante. E a Quimbanda, ela vai ter origem nesse ensejo. Como começar a formar as linhas de trabalho. Lá na escola de exunizados iam ser preparados trabalhadores, né? Mas eles teriam que atuar na prática, né? E vai começar nas 7 linhas conhecidas de Quimbanda, né? Joãozinho, lembra quais eram, Joãozinho? Peraí, tô tentando lembrar. Lembrei. Primeiro, linha das almas. Sim. Senhor Exu Omolu. Sim. Segundo, linha dos caveiras. Senhor Exu Tata Caveira. Isso, nosso Tata, não é? Tata Caveira. Claro, Exu. Claro, Exu. 3, linha Tinagô. Senhor Exu Gererê. Isso. Quebra demandas. Isso. 4, linha de Malé. Senhor Exu, Rei das 7 Encruzilhadas. Na verdade é Malé, viu, filho? Malé. Malé? É. Malé. Isso. Malé. Malé. 5, linha de moço. Opa, peraí. Eita. É que eu lembrei daquele mosquito, moço. Então, peraí. Linha de Mussuribu.
Churu. Me ajuda aí, né? Porque a minha língua tá ruim, né? Enrosca pra falar. Tem que ser outra coisa que eu consigo. Musurubi. Ó, pipi, não lembro. Senhor Exu Camiloá. Isso. Conhecido também por senhor Capa Preta. Isso. Linha dos caboclos. Exu, sabe o seu capa. Sabe a Capa Preta? Linha dos caboclos quimbandeiros. Senhor Caboclo Pantera Preta. Isso. 7º, linha mista. Senhor Exu dos rios, Exu das campinas, povo das matas, né? Que nosso pai querido, pai Arruda e pai Cigano cuida. Isso. Exu Mirim e linha dos cobras, né? Laroê, o senhor Exu Cascavel, ele que toma conta dessas linhas. Isso, né? E aí nós vamos compreender como se formaram essas linhas, né? Então, por exemplo, o nosso querido Exu Cascavel na formação dessa linha, não é? Por que linha das cobras? Muitas vezes é engraçado nós pensarmos, né? Linha das cobras, né? Por que cobra, né? Na verdade, é uma linha de serpentes, se nós formos ver, né? Mas não de víboras. As serpentes, elas representam a astúcia. A serpente, ela representa todo o conhecimento necessário para lidar com a grande astúcia das trevas. Então essas linhas, a linha, por exemplo, do senhor Cascavel, é uma linha formada entre os cobras, que são os Exus que conhecem todo o melindre, toda astúcia, e eles têm conhecimento e condição de combater todo esse trabalho. Por isso, o seu Cascavel é um Exu formador desse primeiro exército, então, numa dessas linhas. Assim como todos eles. Depois a gente pode ver cada um deles, né? Eu acho que aqui está dando para nós já entendermos um pouquinho. E lá, nesse reino de Exu, é como se fosse um acampamento. Eles vieram dos mundos em que eles viviam, eles se instalaram então em Vênus por um período, vieram para cá, migraram outros a compor o exército. E como é a vida de Exu, não é? Bem, a vida de Exu é uma vida completamente dedicada. Eles são verdadeiros sacerdotes, né? Então, nós vimos que lá no Apocalipse, Deus já os descreve. Eles são irrepreensíveis, eles são imparciais, né? Eles são esses espíritos maravilhosos, verdadeiros arcanjos, né? E eles estão entre nós desde o começo mesmo, desde o nosso nascimento aqui, né? Então, a vida dos Exus, né, é uma comunidade voltada a cumprir os desígnios do Pai. Todos eles voltam-se diretamente a Pai Exu. Por isso, quando nós lembrarmos dos nossos Exus, nós vamos lembrar dessa trindade no qual eles convivem, não é? Sempre. Eles estão sempre ligados em Deus, em Pai Exu e em toda a sua comunidade. Então, para um Exu, o seu companheiro é o seu irmão que ele vai defender com a própria vida, né? Então, os Exus convivem dentro de uma harmonia, um respeito, um amor incondicional. A sua comunidade verdadeiramente é um por todos e todos por um. E é por isso que o exército de Exu ganha força. São irrepreensíveis, são realmente criaturas puríssimas na sua integridade, são dotados de toda a força que o Pai deu para aquele exército, força interior, força exterior, dominam toda a natureza que está ao nosso redor, a natureza que nós podemos ver e aquela que nós não conseguimos ver, né? E esses são os nossos Exus, né? Então, daí agora vão ser formadas as linhas de trabalho, né? E nas outras camadas, os Exus fariam
instalariam seus tronos de guarda, né? Então nós temos várias camadas onde nós podemos compreender os tipos de espíritos que estão abaixo de nós, né? Então, muito importante nós lembrarmos que nós também temos níveis acima, né? Então, o nosso nível aqui na Terra, nós estamos vendo físico, vamos considerar 0. Nós temos um nível para cima, até o 5º nível para cima é considerado zonas umbralinas, né? Nós temos colônias espirituais, como vimos, né? O nascimento, a descrição do espírito de André Luiz para o Chico Xavier, né? E hoje nós entendemos, né, que tem uma colônia lá. Agora, transitam os Exus por lá? Sim. Não transitassem, não haveria trânsito de espíritos, porque eles são guardiões desses portais, né? Em todas as camadas. Inclusive aquelas que abrem portas para sair desse mundo, né? Muito bem. Então, eles organizam todas essas comunidades, né? A 5ª camada, por exemplo, o nosso lar, ela ainda é uma zona umbralina, mas na 6ª, na 7ª, nós temos camadas de aprendizado, de estudos muito grande, no qual na última está ligado o seu Exu da Lira, por exemplo, né? É um alto escalão de aprendizado para o mundo. Ali palestra, ele ensina muitas coisas, né? Muito bem. Mas vamos falar das camadas inferiores, onde estão todos esses espíritos, não é? Que são detidos. Aqui no planeta ficam detidos. Então nós temos a 1ª camada inferior, 2ª, 3ª e a 4ª, né? Essa 4ª, ela é bem complicada, porque ali estão os magos negros, os feiticeiros, estão espíritos que dominam a arte da magia negra, né? E os Exus os guardam com muito cuidado, né? Nós temos a 3ª, espíritos que se deturparam na sua integridade tamanha que são considerados cavernícolas, né? Estão ali em condições precárias. Tudo aquilo que a gente ouviu falar de licantropia, zoantropia, essas coisas todas, tem lá, né? E aí vai. Mas como o assunto não é esse, a gente deixa para um outro dia, né, Joãozinho? Eu sei que você quer saber tudo hoje, mas não vai dar tempo, né? Bem, eu acho que até aqui nós já conseguimos compreender uma coisa, né? Agora vamos compreender uma outra. A vivência desses espíritos maravilhosos e a sua integridade, né? Obviamente, eles têm os seus costumes. E eles assimilaram, eles convivem, né? Para nós entendermos, né, os Exus realmente, quanto à sua vestimenta, por exemplo, né, a vestimenta de Exu seria algo muito semelhante a uma vestimenta que nós utilizamos num período medieval nosso, né? Então, os Exus, nos mundos que eles viviam, eles tinham uma vestimenta muito parecida. Então, a sua vestimenta, que é muito bonita por sinal, né? Mais ou menos num estilo medieval nosso, né? Mas é só o estilo, não são espíritos ligados àquela época. Não, eles apenas assimilaram algo que não contrastasse muito, né? Porque se nós formos ver a roupa que realmente eles utilizavam lá, não é? Vai contrastar com aquilo que a gente está acostumado, então eles escolheram a sua roupagem, né? Então o Exu criou também o seu arquétipo, a sua forma de apresentar, a sua roupagem, né, espiritual, para se apresentar a nós, né? Que é muito diferente do que a gente costuma ver por aí. Eles são belíssimos, eles são requintados, eles são realmente muito especiais nesse sentido, né? Muito bem, mas para nós entendermos melhor isso, né, o convívio dessa comunidade, que é pura harmonia, pura integridade, pura devoção, é realmente um sacerdócio dentro dos tronos divinos, né? Aí nós temos que começar a quebrar todos os tabus, tudo aquilo que foi criado como místico, né, em torno dos Exus, né? Eu vou dar um exemplo muito interessante para o Joãozinho agora, que vai ficar feliz da vida. Oxe!
Joãozinho conhece muito um Exu chamado... Pera aí. Sabe, pai, tava aqui, tava pensando, né? Porque eu aprendi muito hoje e fiquei muito feliz. Sabe por quê? Porque a gente tem em mente que Exu é aquele que vai no terreiro e vai beber, que vai fumar. E quando a gente aprende tudo isso, o tanto que eles passaram por grandes dificuldades, Muito Então, muito grande mesmo, louco. filho. e você ter, como se diz assim, desapegar de si mesmo, né? Porque eles assumiram esse trabalho de coração, de amor, e você deixar de ser você tem que esquecer de você mesmo, você tem que abnegar várias coisas, você tem que se libertar de várias coisas, e eles fizeram tudo isso com muito amor. É verdade. Eu fico pensando assim, pai, quando eles têm que ser tão bravos e guerreiros e tão fortes mentalmente, porque imagina, né, pai, você tá andando lá no umbral, recuperando aqueles que têm merecimento ou não dentro da lei do nosso pai Xangô, nosso pai Ogum, e você não se influenciar mentalmente diante daqueles problemas. Não vai ser qualquer um, né, pai? É verdade, filha, né? É verdade, né? A constituição de família, como a gente conhece, nós temos um pai, nós temos uma mãe, nós habitamos um lar, né? No mundo dos Exus, a constituição familiar é num grupo maior, né? Então, essa família, ela é dividida em reinados, né? Então, ali habitam toda a família. A família que se instalou aqui no nosso mundo, né, é uma família única, né? Nós não temos ainda entendimento e compreensão para isso, mas é uma comunidade que trabalha dentro de uma mesma casa. Essa casa é a casa de Exu, essa casa é o reino de Exu, né? Muito bem. Bom, agora respondendo, né, a sua pergunta, Joãozinho, em relação aos Exus, né? Qual a ideia, qual a imagem que você faz de Exu, Joãozinho? Tá bom, vamos ver. Eu, como exemplo, né? Claro, esse é o seu Marabô, peça sua licença, né, meu pai? Mojubá. Ele é meu disjuntor da esquerda. Então, lá no meu pai, muito obrigado pela proteção. Esse é o Marabô, são as suas forças. Aí o pai podia falar um pouquinho da história dele, né, pai? Porque eu penso assim, que eu vejo um monte de estatuazinha do senhor escrito seu Malabô. E ele tá com aquela cuequinha vermelha, parecendo a capa do Super-Homem. Ai, meu Aí eu Deus. fiquei assim, sabe? Nossa, seu Malabô, o senhor já tá minha vermelha, eu vou apanhar. Ai, seu Marabô. Bom, a dúvida do Joãozinho, filho, é tão importante, filho. Hoje, né, nós vemos uma deturpação muito grande do que seriam realmente os nossos Exus, né? Pela história de hoje, a gente já vai entender direitinho, né, Catarina? Sim. Bom, então, primeira coisa que eu acredito que nós temos que fazer, todos nós que estamos voltados a um trabalho com os nossos Exus, reconhecimento, reverência aos nossos Exus. Eles são esses espíritos maravilhosos. Nós não temos que temer os Exus, nós temos que temer aquilo que nós fazemos, né? Os diabos estão dentro de nós, mas Beelzebub criou uma imagem completamente distorcida dos nossos Exus. Quando os nossos Exus começaram a se manifestar na Quimbanda, o que é que Beelzebub fez? Ele colocou um monte de quiumba naqueles grupos que não compreendiam o trabalho, que não se prepararam, dando abertura nos seus corações, no seu mental, e apresentou-se os quiumbas, que são trabalhadores de Beelzebub, né? Que não tem nada a ver com Exu. E esses quiumbas, então, estabeleceram um trabalho que eu chamo de Quiumbanda, não é Quimbanda. A Quimbanda, né? Essa palavra ela vem do Quimbundo, ela representa, ela significa o ato de curar.
E o ato de curar, por exemplo, na Nigéria, é muito respeitado. O curandeiro, que é diferente do feiticeiro, não é? O feiticeiro, na tradição africana, ele é punido severamente quando ele é encontrado, né? Então, agora, o quimbandeiro, né? O quimbanda, ele é um curadeiro, é um curandeiro não só dos males físicos, mas ele trabalha atuando nos problemas espirituais, né? Tudo aquilo que a gente faz na nossa Umbanda hoje estamos aprendendo, né? O quimbanda faz, né? Já fazia muito tempo. Muito bem. Então, os Exus assimilaram esse trabalho e quiseram estabelecer esse trabalho. Só que os médiuns não estavam preparados. E aí a quimbanda passa a ser distorcida, se transforma numa quiumbanda e Beelzebub coloca esses espíritos criando uma imagem satânica, né? Diabólica dos Exus. E aí nasce o Exu vermelhinho, aí nasce o Exu com chifrinho, aí nasce o Exu com rabinho, aí nasce o Exu com tanguinha, aí nasce tudo isso. E nunca vi um Exu se trajar dessa forma, né? O Senhor Tranca-Rua, por exemplo, né, que é um dos trabalhadores que está ligado à minha esquerda, é um dos espíritos mais belos, não é, que eu vi até agora, né? Então, que imagem é essa que foi criada dos nossos Exus? Então, eu acredito que nós, os umbandistas, ao entendermos essa linha maravilhosa, a primeira coisa que nós temos que fazer, nos redimirmos, né? Com todo o respeito, desculpem, senhores Exus, desculpem pelos nossos erros, desculpem por nos ter deixado levar a criar essa imagem que foi criada de todos vós. Hoje, nos assusta passarmos numa casa de artigos de Umbanda, por exemplo, e vermos lá o diabo, o diabo. Então, olha só o que nós fizemos. Como criticar pessoas que nos ligam a ritos satânicos, diabólicos, se nós permitirmos essa deturbação dentro dos nossos trabalhos e nós mesmos não entendemos como culpar, né, essas pessoas. Qualquer um que passar por lá vai falar, nossa, isso realmente não tem nada a ver com Deus, né? Verdade. Verdade, né, Joãozinho? Então, não são esses os nossos Exus, não. Hoje, então, vamos falar do seu Marabô, para aproveitar e entendermos toda a nossa história aqui. Bem, vocês vão ficar surpresos, eu tenho certeza, né? Quais foram os primeiros espíritos chamados a aprender, a vir se preparar para realmente lutarem ao lado do Cristo? Quem vocês imaginam? Uma vez, o pai falou os apóstolos? Sim. Os primeiros 12 apóstolos do Cristo foram chamados a se preparar. Eram homens simples. Aqueles homens não estavam preparados para enfrentar as trevas, mas eles foram provados. O Cristo os provou a todos na sua dignidade, né? No que realmente eles tinham no coração, o quanto eles realmente tinham de fé e confiança no grande Messias, né? E todos eles passaram por essa aprovação, né? Mas eu vou falar hoje de um em particular, né? Vamos falar de Simão Bar-Jonas, vamos falar de Simão Pedro, a rocha, né? Cefas, né? Por sobre ti edificarei a minha casa, a minha igreja, né? Então, Pedro era um espírito que lá, entre os apóstolos, ele era temido, porque não que ele fosse violento, né? Mas ele era muito bruto, ele era muito, tipo, resolver as coisas agora, né? Então, um verdadeiro filho de Xangô, né?
Então Pedro, mas ele tinha um coração enorme, né? Mas ele era muito forte, né? Uma visão diferente do que a gente costuma ver por aí, né? Aquele homem velho, cabeludão, né? Barba branca. Não, Pedro não era bem assim, não. Afinal, ele não era nem tão velho, né? E, só para a gente ter uma ideia, Barrabás, que era um homem grande, que era um bandido, estava lá, né? Brigando sempre com todo mundo. Pedro era mais forte que Barrabás, né? Uau! Por isso, né? Ele era bastante temido, até pelos soldados romanos, porque os soldados sempre tiveram problema com Pedro, porque nunca conseguiram fazer nada contra ele, né? Mas depois que ele passou a caminhar com Jesus e ouvindo aquela história, se alguém te bate a face esquerda, tem que oferecer a direita também, eles começaram a se aproveitar, né? Então, até tem uma historinha que dá para entender bem a personalidade de Pedro, né? Esses soldados perseguindo tanto ele, tantas vezes, aprontando, né? E provocando, né? Pedro era um pescador, todo mundo sabe disso. Ele e toda a sua família, né? Seu pai, seus irmãos, né? Então, teve um dia, né, que já era a 7ª provocação, né? Eles foram lá de madrugada, né? E cortaram a rede de Pedro, né? E ele chegou lá 2, 3 horas da manhã para se preparar para sair, né? Pescar, e aquela rede cortada, né? E obviamente ele já sabia, ele tinha 2 perseguidores lá, que eram 2 soldados romanos, que era uma tristeza, né? E naquela hora, o que ele faz? Né? O lado vibrou lá, o lado Xangô dele, eu vou resolver esse negócio, é hoje, né? E 2 horas da manhã ele vai lá procurar Jesus, que está dormindo na sua sonequinha lá, gostoso, né? Mas ele chega já fazendo um barulhão, abre a porta lá, os outros apostam, Pedro, para, que você está fazendo, o que aconteceu? Calma, calma, eu preciso falar com o mestre, e vai. Mas Jesus já sabia, né? Então ele diz, Pedro, vem, né? E Pedro vai ter aquela conversa que todos também devem saber, né? Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu próximo? Que ele já tinha contado. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, né? E ele estava lá, esperando Jesus dizer, é 7. Não, Jesus disse, 7, Pedro. 7 vezes 70, né? Tá bom? Onde Pedro sai, muito triste, porque ele compreende que ele tem uma grande luta dentro dele. Mas o Cristo sabia disso. O Cristo estava preparando ele para ser um grande instrumento do seu trabalho, né? E Pedro consegue vencer, ele consegue vencer a ele mesmo. E é por isso que esses grandes homens, nessas grandes conquistas, podem se tornar verdadeiros trabalhadores do exército do Cristo. E aonde é que ele foi matriculado? Escola dos Esfinizados? Isso! Né? Então, Pedro, ele foi recrutado pela escola de formação dos nossos Exus, porque eles representariam a raiz de linhas que estariam começando dentro de um trabalho conosco e preparados para enfrentar as trevas. Então, Pedro, nessa escola, vai se tornar o nosso querido Exu Marabola. Esse é o Marabô. Salve as suas forças, porque o Senhor realmente se transformou num grande trabalhador que nós respeitamos muito. Mojubá, todo o seu trabalho e de todos os nossos queridos Exus. E a gente vai contando de pouquinho em pouquinho, um pouco mais, né? Então, dessas primeiras linhas. Eu acho que com o vídeo de hoje a gente já vai entender como tudo começou. E aí a gente já vai começar a entender outras coisas também. Não é mesmo, Catarina? Sim. Vocês gostaram? Eu gostei muito, 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 muito. Eu espero que essa coisa que o pai falou, tudo isso seja muito importante, entra no coração de todo mundo. Para agora, ter a consciência que Exu é muito mais do que vocês estão pensando.
Ele é muito mais, é maior. Ele é trabalhador do nosso pai. E não é nenhum que fica assim, bebendo, fumando, nada disso. Sem dúvida nenhuma, meu filho, né? Por serem conhecedores profundos da magia negra, estabeleceram, não é, conceitos importantíssimos para nós podermos lidar com a magia negra, né? Estabeleceram os princípios de magia, né? Através de todo o conhecimento que eles trouxeram, nos trouxeram grandes ensinamentos, né? A lei de Pemba, os elementos de magia que nós utilizaríamos. Não vamos confundir, né? Então, a bebida, o charuto, todo um mecanismo magístico aí, eles nos ensinaram, né? E a gente vai discutir sobre isso, a gente vai aprender muita coisa, tá bom? Eu quero. Então tá bom. Vamos nos despedir então dos Vamos. nossos amigos, dos Vamos. nossos irmãos. Sim. Não? Tchau, pessoal. Um abraço no coração de Até todo mundo. o próximo vídeo. Axé, Axé. saravá. Saravá. Abraço, tchau, galera, tchau. E a próxima vídeo vai ser na tronqueira. É mesmo? Vocês vão lá? Então tá bom. É. Então, Verdade. então vamos ver, então, né? Então tá, abraço, tchau.